churrasco, bom chimarrão. Cara, tá frio aqui hoje, viu? Tá frio mesmo, velho. Mas vamos lá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 15 aqui do nosso mini curso, tá? E cara, se você tá aqui desde a primeira aula, isso já tem vários indícios de que você é sim uma pessoa consistente. Tem muita gente que me pergunta: Ai, por que eu não consigo ser consistente no mercado? porque nem na vida você não é consistente. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tem gente que compra curso e não assiste até o final. Tem gente que poderia estar aqui, cara, aproveitando esse conteúdo gratuito e não vai até o final porque é uma pessoa que desiste das coisas fácil. É verdade. E aí, desiste das coisas fácil assim e acha que no mercado, eu vou ser consistente. Não vai, porque o mercado é muito mais desafiador. Portanto, cara, se você tá aqui desde o início, digita ali que você tá aqui desde o início e digita o nosso lema. Eu quero ver o que acontece se você não desistir. Mano, seguinte, a aula de hoje é sobre algo chamado reforço positivo. Eu sempre falo e não canso de repetir. É muito mais importante você ter as manhas do que você ter conhecimento. Adquirir conhecimento é relativamente fácil, mas adquirir as manhas, cara, às vezes exige tempo e não é todo mundo que vem passando as manhas aqui pra você. E hoje, nesse sentido de passar as manhas, eu quero falar sobre algo que se chama reforço positivo. Vamos pensar aqui comigo no seguinte, tá? Vamos conduzir uma linha de raciocínio. Pensa numa pessoa que está começando a dirigir, certo? Começou ali a tirar a carteira e tudo mais. Essa pessoa, quando ela está começando, né, na direção em si, ela precisa ter experiências que mostrem para ela mesma que ela é uma boa motorista. Então, por exemplo, no início, quando essa pessoa está começando ali, é muito importante que ela vá tendo, por exemplo, consegui ir até tal lugar, consegui trocar de marcha sem apagar o carro, consegui arrancar sem nenhum problema, não bati e tudo mais. É muito importante ela ir tendo essas experiências, porque essas experiências vão dando para ela o quê? Confiança. E para uma pessoa que está começando a dirigir, é muito mais importante que ela consiga fazer, por exemplo, às vezes pequenas viagens, mas que sejam bem sucedidas, do que ela tentar logo no início viajar 300 quilômetros e passar por várias experiências negativas que vão minando, vão acabando com a confiança dela. Se você trouxer essa analogia para dentro do mercado, você vai entender que a parada é a mesma, cara. Hoje mesmo eu estava falando com um brother do meu acompanhamento, inclusive se você não conhece meu acompanhamento, clica aqui no link da descrição para você entender como é que você pode ser acompanhado por mim aí na tua jornada. E esse brother, ele estava perguntando sobre o seguinte: cara, eu tô com 500 reais e eu acho que eu deveria colocar mais, eu acho que eu precisaria fazer uma lucratividade maior, melhor e assim por diante. E qual foi o meu conselho para ele? Cara, no início, às vezes é muito mais importante você ter experiências positivas do que o lucro que você faz. E eu vejo que muitas pessoas, quando estão no início da caminhada, às vezes acabam colocando o lucro, acabam colocando a grana acima de outros fatores que seriam muito mais importantes. É muito comum no início a pessoa ficar fazendo cálculo, porque eu tenho que fazer uma porcentagem X, Y, Z, porque se eu fizer essa porcentagem aí eu consigo tal resultado e eu tenho que dobrar a banca e não sei o que lá e tal, quando na verdade o que essa pessoa deveria estar se perguntando é: cara, e se eu facilitar a minha caminhada para ter um reforço positivo e com isso eu adquirir mais confiança? E se eu, já que eu estou no início da minha jornada, e se ao invés de me preocupar em fazer uma viagem de 300 quilômetros, eu me colocar à disposição de fazer viagens de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, mas à medida que eu vou vendo que essas viagens são bem sucedidas, eu vou sentindo mais confiança em mim mesmo. O que eu aconselhei esse brother? Cara, o negócio agora é não parar. Tanto faz se você vai lucrar agora 20% ou 30%. Se você coloca os 30% e você acha que vai ser difícil e você se sente muito mais desafiado e às vezes se sente até mais desconfortável, às vezes é melhor você colocar os 20% para você, no final dos 20%, você ter aquela sensação de, eu consigo. Eu consegui mais uma vez. É muito mais importante no início você fazer pequenos saques, você conseguir bolar o teu plano para fazer pequenos saques de 50, de 100, de 200 reais, que seja, tanto faz, do que às vezes você colocar uma meta muito alta de 2.000 reais
e você acabar não conseguindo. Porque quando você coloca uma meta muito alta, e aí hoje você não consegue, amanhã você não consegue, depois você não consegue, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ficar se perguntando, cara, será que é pra mim mesmo? Quando você traça uma meta muito alta e você se frustra com muita frequência, o que vai acontecer? Você vai ficar, mano, eu acho que o mercado não é pra mim. Todo mundo consegue, mas eu não consigo, e por aí vai, todas aquelas balelas. Mas quando você coloca metas que são relativamente fáceis de você conquistar, toda vez que você alcança a meta, você vai lá, você crava a bandeira e você reforça para si mesmo. Pô, consegui. Aí você traça outra meta que pode até ser um pouquinho mais desafiadora que a meta anterior, mas quando ela não é muito difícil, quando você chega lá de novo, você diz, opa, consegui de novo. E consegui de novo, e consegui de novo. E pouco a pouco, o que vai ficando na tua mente? Cara, todas as metas que eu tô traçando, eu tô conseguindo alcançar. O ponto da aula de hoje, cara, o ponto de ter as manhas nesse sentido é esse. Tem muita gente que não consegue porque tá o tempo todo traçando metas altas demais e com isso o que a pessoa faz? Ela passa para a mente dela um reforço negativo. Ela não consegue hoje, ela não consegue amanhã, ela não consegue depois e fica se sentindo merda, fica se sentindo uma pessoa incapaz. Mas não é que a pessoa tenha poucas habilidades, é porque ela tá traçando uma meta alta demais para o estágio que ela tá agora. O que eu tô querendo passar aqui é que você tem que reduzir, você tem que não é que você vai colocar metas muito pequenas, mas é que tem que ser uma meta um pouquinho desafiadora, mas ao mesmo tempo, no início tem que ser uma meta que seja mais fácil de você alcançar. Porque mais importante do que o lucro que você teria é o reforço positivo que você está passando para a tua mente. Trace metas que são fáceis. Trace metas que podem até te desafiar um pouco, mas que você tenha uma confiança de que você vai conseguir. Porque à medida que você consegue hoje, consegue amanhã, consegue depois, isso vai reforçar para a tua mente que você consegue. E à medida que você vai reforçando isso para a tua mente, você vai aumentando a confiança em duas coisas: em você e no mercado. E ter confiança, cara, se não for a mais importante, é certamente uma das coisas mais importantes para você ter sucesso aqui dentro. Você precisa confiar em si mesmo. E você não consegue isso quando você traça metas altas demais a ponto de você não conseguir, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. O link para conhecer o meu acompanhamento está aqui na descrição. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, comenta aqui, ó, só bate no teclado assim qualquer coisa para eu saber que você está aqui acompanhando desde o início e a gente se vê na aula 16. Trace metas que sejam mais tranquilas, reforce positivamente a tua mente, certo? E vai para cima e a gente se vê na aula 16. Valeu!